A Jordana também foi de lá. Consegui. 4,57. Então, a gente vai apresentar um caso de uma paciente de 67 anos com uma LMA secundária, uma doença mieloproliferativa prévia. A história dela começa em 2012, quando ela é internada por conta de uma trombose venosa de veia mesentérica. E na investigação desse quadro, ela tinha uma poliglobulia, mas ela era tabagista. E para o diagnóstico diferencial foi pesquisado a mutação da JAK2 e foi vista que era positiva para a mutação V617F. Então, nesse momento, ela é encaminhada anticoagulada, encaminhada ao hematologista, que faz o diagnóstico, faz a medula, ela não tinha fibrose na medula e confirma o diagnóstico de policitemia vera. Nessa época, ela tinha como comorbidade tabagismo pesado, tinha um DPOC por conta desse tabagismo pesado, mas não tratava com nada muito seriamente, e uma pressão alta em tratamento. Ela tinha mais um fator de risco, ela era médica. Era e continua sendo. Então eu não botei aí, mas era um fator de risco também. E ela começa então com um processo de controle de risco cardiovascular, AS, e não aceitou fazer hidroxureia, apesar de ter indicação, e ficou com controle de hematócrito com flebotomias a cada 2 meses, porque a adesão dela não era muito boa, mas tinha um controle. E aí, em fevereiro de 2018, né, ela já com 66 para 67 anos, ela faz um quadro de uma afasia transitória, mas que quando faz a tomografia ela realmente tinha imagem isquêmica, então fez um AVE isquêmico e por sorte ficou sem nenhuma sequela neurológica após. E finalmente, em julho de 2018, ela abre um quadro de pancitopenia, começa com uma leucopenia, ela não usava idreia, né, lembrando que ela não usava idreia, pancitopenia, trombocitopenia, e quando faz o mielograma ela tinha 23% de blastos, um cariótipo normal. E na ocasião a gente não fez o NGS, não tinha, né, enfim, a possibilidade. Ela pesquisou como painel básico a FLAT3, mutação FLAT3, NPM1, e pesquisou um BCR-ABL de novo, para, enfim, já que ela era vindo de uma mieloproliferativa, enfim. Mas foi negativo, tudo negativo. Então a primeira pergunta é: alguém recomendaria, qual seria o tratamento recomendado como primeira linha, se alguém induziria essa paciente com quimioterapia intensa? Lembrando que ela é uma paciente com uma leucemia secundária, uma doença mieloproliferativa prévia, 67 anos, um PS que era bom, PS1, tem essas comorbidades, principalmente a pulmonar, eu acho que é mais importante, e a cardiovascular, que foi o AVE isquêmico. Os critérios de Charlson, né, do índice de comorbidade de Charlson modificado, pontuava 2 pontos, mas no HCPCI, que também já foi validado para indução de remissão em leucemia mieloide aguda, ela pontuava com 3 pontos. Cariótipo normal, e pela European Leukemia Net ela seria pelo menos um cariótipo, um risco intermediário, né, já que a gente não pôde pesquisar outras mutações, como TP53, SXL1 e RUNX, enfim, e outras coisas também de mau prognóstico, não foram pesquisadas. Então essa é a primeira pergunta para vocês. Levanta a mão. Não, eu não. Só vou levantar para fazer sinceramente. Como é que vocês tratariam, gente? Ajuda a Jordana, por favor. E rápido, porque o tempo urge. Não dei opções. Então eu vou pedir como Alguém quer? Por favor. Se o DPOC não é grave, eu induziria 7+3, o paciente está de acordo. Pessoalmente. George, desculpa. Rafael, Brasil. Rafael do Brasil. Mas eu não queria nem fazer ideia, você ela vai deixar. Assim, essa é a questão. Se a paciente está de acordo com o tratamento de alta intensidade, eu acho que ela é capaz de tolerar o tratamento de alta intensidade. Eu posso perguntar ao Dr. David, se a Dona Farber... Por favor, como que eles tratariam? Dr. David, Dona Farber, como vocês conduziriam esse caso? Vocês? Well, we know that AML arising from MPN has a particularly poor prognosis. Yeah. It's even worse than AML arising from MDS. The median survival is only about 2 to 3 months, and that hasn't changed very much in recent years. The goal here would be to try, if this patient is willing, to get her to transplant, and if she's not, the initial approach would be the same. This patient we would probably treat with a hypomethylating agent,
most likely combining with venetoclax to try to get a remission and then get her on to transplant. Or if she refused transplant, and just to maintain with the hypomethylating agent as long as possible. We would try to put this patient on a clinical trial just because there's so much unmet need in this, and there are lots of agents being tested in high-risk MPN. The AML is often excluded from that, though. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Para quem faz transplante, Wellington ou quem mais? Érica, o score de 3, como é que vocês considerariam ela uma candidata a transplante? Sim? Sim. Então, o transplante seria um objetivo, imaginando que ela fosse topar fazer o tratamento, o transplante seria um objetivo final. Não, sim. Nós temos que fantasiar todos os cenários aqui, né? Então, assim, na hipótese dela aceitar o tratamento, o transplante seria um objetivo. Levá-la para o transplante seria um objetivo primário, nesse caso. Posto que é a única alternativa que possa... Sim, posto que é a única alternativa que poderia dar uma sobrevida mais prolongada, mas seria necessário colocar em uma remissão pelo menos de boa qualidade, não necessariamente com MDR negativo, mas seria interessante ela. E com transplante não ablativo, com transplante adaptado para as condições. Pode Você ia continuar? perguntar? Sim, Pode continuar? pode. Então, baseado em algumas coisas, a gente poderia se basear em diversos artigos, mas eu trouxe só 2 aqui, que esse primeiro é do SWOG, eu tive que cortar um pedacinho ali, vocês me perdoem, mas é só para ter uma noção da expectativa. Então, o SWOG avaliou quase 1.000 pacientes deles, tratados com quimioterapia intensa, em 5 trials consecutivos, ele juntou todo mundo e viu estratificado por faixa etária. Então, a faixa etária dessa paciente, com 67 anos, o que a gente esperaria, né, nesse grupo aí de 1.000 pacientes que foram tratados, é uma expectativa de remissão completa de 39%, mas uma expectativa de doença resistente também de quase 37%. Ou seja, a chance dela entrar em remissão seria semelhante à chance de não entrar em remissão. Acontece que a mortalidade precoce é a responsável por esses 20% faltantes. Ou seja, a chance dela ter doença resistente ou morrer do tratamento era maior do que ela realmente conseguir sobreviver a uma indução de remissão e entrar em remissão. Outro dado ali com relação ao HCTCI, também um grupo do MD Anderson avaliou esses pacientes, é um grupo pequeno, mas estratificou pelo HCTCI, e para pacientes com HCTCI maior do que 3, o que eles tiveram de resultado nesses pacientes foi uma sobrevida mediana de 19 semanas, ou seja, menos do que 5 meses. Tá? Então, baseado nisso, essa paciente recebeu hipometilante com azitidina, né, dose normal. Lembrando que nessa época a gente não tinha o Vyxeos aprovado, continuamos sem. E lembrando também que a gente não tinha o venetoclax aprovado, a aprovação do venetoclax é posterior a esse momento, tá? E após 4 ciclos de azitidina, e como ela era uma médica que não levava muito a sério nem a doença nem o tratamento, ela tinha alguns atrasos, né, porque viajava, porque, enfim. E após 4 ciclos ela evolui de novo com piora das citopenias, faz uma febre, uma neutropenia febril, demanda internação. Nessa ocasião ela já tinha PS3 na internação, estava muito ruim. E o exame de sangue já mostrava 34% de blastos circulando. E a pergunta é, você modificaria o tratamento nesse momento? Então, uma LMA secundária, refratária à azitidina, com PS3 e com uma infecção ativa. 4 meses não aprovou ainda, né? Fevereiro. O que vocês fariam? Eu tenho uma pergunta para o David nesse momento. Eu sei dos resultados do Aracê e venetoclax, ok? Nessa época, então provavelmente eu teria o venetoclax aprovado já Aqui nesse já momento. foi janeiro, né, Adriana? Só Sim. me lembra, janeiro desse ano. Foi tinha sido recém-aprovado. Então, venetoclax, Só foi abril. Abril, ela já estava aprovada. então, venetoclax nesse momento estava aprovado no Brasil. Eu sei dos dados com Aracê, com baixas doses de Aracê. Minha pergunta é, por feeling, por sentimento, o que você faria? Você trocaria para Aracê e venetoclax? Ou você acrescentaria venetoclax ao esquema do hipometilante?
Doctors make the most difficult patients sometimes. Yeah. I probably would try adding on venetoclax at this point if you can get it. We had availability for about 2 years before it was approved, because once Courtney DiNardo's first data started coming out, we could appeal on an individual patient basis to the insurers and usually get it even before the FDA approval. The difficulty is with the infection, venetoclax has a lot of drug-drug interactions with antifungals and certain antibiotics, so often the dose has to be reduced. But that's probably what I do at this point. That SWOG study of induction, that was all comers in those age group. So we would expect somebody like this with secondary AML to do even worse with an intensive induction. So I probably wouldn't do that. Bom, presta atenção, hein? O que você disse é que, do ponto de vista prático, a gente não precisa considerar AC, low dose, baixas doses de AC e venetoclax. Não é isso? É. Mais alguém? Na verdade, antes de migrar para essa pergunta, voltando um pouquinho, com relação à escolha do hipometilante inicial, como é que você em caso de leucemia mieloide aguda, a carga de blasto te orienta para um ou para outro, tinha 23% de blastos, se tivesse 70%, 80%, isso mudaria a sua... Yeah. So it is complicated because there's not been any head-to-head data of AZA versus decitabine. And even if we were to compare and they were equal, people would say, oh, that's because you used 5-day decitabine and 10-day decitabine is better. You can't do. I think if somebody had 70-80% blast, that might be someone in whom we would consider the 10-day decitabine, just to try to debulk them, realizing that they're going to be cytopenic for longer. But I think in this 20 to 30% range, azacitidine is a fine choice that's supported by the AZA-001 study. There's no restriction. AZA and decitabine are not approved in the US for AML, but they are approved in Europe for decitabine for AML, AZA for up to 30% blast. So it's kind of a complicated regulatory environment. Brazil is influenced by both FDA and EMA decisions, so I'm not sure what the regulatory is here, but I think either one is okay. Então, vou terminar já. Então, nesse momento, ela começou a tratar a pneumonia com cefepime, ela não tinha nenhuma intervenção prévia, e começou a fazer profilaxia antifúngica, apesar de não ser a mais recomendada, mas fez com equinocandina, fez com micafungina, e a gente adicionou... Opa! Ficou faltando o meu slide, desculpa. Ela começou, então, a azacitidina e venetoclax 400mg, né? Nessa mesma internação. Ficou faltando isso, mas enfim. Tá ali. Azacitidina e venetoclax. Eu trouxe esse... só para vocês verem como é que foi a progressão do hemograma dela. Né? Em termos de citopenia, ela faz uma citopenia bem profunda lá pelo D10, D12 da medicação. E o percentual de blasto também vai a 0 no hemograma. Uma citopenia com plaquetopenia, dependência transfusional. Quando chega lá pelo D20, entre o D20 e o D28, ela já fica independente transfusional. Tanto de hemácia quanto de plaqueta. E no D35 ela já estava recuperada com mais de 1.000 neutrófilos. Não, com mais de 500 neutrófilos, né, entre o D35 e o D37. Houve um atraso aí para esse segundo ciclo, mas ela começa o segundo ciclo já com 11 de hemoglobina, 2.000 leucócitos, mais de 1.000 neutrófilos, 110.000 plaquetas, né, em remissão completa hematológica. E foi feito, então, o mielograma dela de confirmação de remissão, e após 3 ciclos ela estava em remissão completa, uma DRM de 0,06% de blastos, e recuperou totalmente o PS dela prévio, estava em PS1. E a pergunta e agora? E com relação ao transplante agora? Eu acho até que essa pergunta do transplante, os transplantadores levariam ela para transplante. E a pergunta fundamental
transplantar ou manter venetoclax e hipometilante. Alguém quer comentar? Vocês acreditam que o venetoclax mais hipometilante pode ser capaz de manter essa remissão prolongada? Porque a resposta foi extraordinariamente boa, né? Vocês estão de parabéns. Mas acho que a gente está falando de uma doença secundária, né? Quer dizer, passa a impressão de, por se tratar de uma doença que evolução de uma mieloproliferação crônica, que nos passa essa impressão que talvez, ainda que tenha atingido uma resposta muito boa, profunda, não sei o quanto que isso vai durar. Então, imagino transplantar, se a paciente está de acordo e entenda a condição de fazê-lo, uma opção mais, talvez tende a prolongar. Deixa eu fazer uma brincadeira aqui. Quem transplantaria, levanta a mão. Quem não transplantaria, fica de mão abaixada. Em cima do muro? Nem democrata, nem republicano. Eu tive um paciente nessa situação. O paciente conversou comigo, eu coloquei essas opções para ele em relação ao transplante. É um paciente de 78 anos que tinha uma leucemia em condições idênticas e o paciente decidiu não transplantar. Ele disse que estava vivendo um momento muito bom da vida dele, com boa qualidade de vida, e ele sabia dos riscos do transplante, apesar de ter uma chance de cura eventual, né? Então, o paciente muito idoso, ele decidiu. Agora, pacientes mais jovens, como nesse cenário aí, que a gente só tem essa possibilidade de cura, é difícil você não tentar persuadir o paciente a ir a transplante, né? Eu acho que é uma questão que a decisão tem que ser compartilhada com o paciente, totalmente compartilhada com o paciente familiar. Tudo bem? Nós terminamos aqui. Ela está sendo avaliada para transplante e eu queria agradecer a participação de todos. Muito obrigada.